Estamos de volta para o último bloco da discussão do Direito e Literatura de hoje, a Era da Técnica. Temos vários temas aqui, a técnica como um fim em si mesma, tudo em nome do sistema, essa é a Era 0800, enfim. No direito, por exemplo, na minha sala de aula, por exemplo, mestrado, doutorado, eu não permito que os alunos, a não ser que seja para procurar efetivamente coisas na internet que precisa ou arquivos, senão todos têm que desligar seus celulares, o seu telefone, essa questão do digital. Enquanto eu estou falando ou um colega está apresentando seminário, não é possível que as pessoas fiquem trocando e-mails como se o mundo fosse acabar naquele momento. Todos estamos pendurados, ansiosos, até sobre a última informação, a técnica. Conectados. Essa coisa Tem uma história, Lene, sobre isso, que é o seguinte, tu certamente é da época, e eu também sou, que a pessoa ia para a audiência com o código. Exato, arrastava ia para a audiência com o código, fazia audiência, qualquer coisa consultar, às vezes até jurisprudência, e aí agora as pessoas vão com seu iPhone. Né? O problema é quando não tem 3G. Então tu pode ficar sempre pendurado porque o 3G não funcionou. Aí você diz assim, só um pouquinho, excelência, interrompa a audiência que eu vou no corredor para ver se no corredor eu tenho sinal. Esse é o caricato. Mas acontece. Essa questão que tu colocas, Lênin, ele é muito interessante. O que se passa, né? Se a gente vai examinar, envolve o que nós estamos falando da Era da Técnica. Ora, a ponta da Era da Técnica é o avanço na biologia, né? E o avanço no digital. Né? O avanço no digital é uma coisa extraordinária. Contudo, o que acontece? Se a gente fosse tomar esse filme recente, o Ela, né? Em que o sujeito se apaixona por uma voz, né? E ele acha que aquela voz é fiel a ele. Até que ele pergunta, mas quantos mais tu fala? Com 6 mil. Com 6 mil, enquanto fala com 6 mil, né? Nos Estados Unidos já tem muitos terapeutas, né, para esse problema. Mas eu acho que há um ponto que para mim é nevrálgico para se voltar, que tanto é importante para o direito quanto para a psicanálise, para a literatura, é isso que a literatura apresenta. A literatura apresenta a linguagem, né? Predominantemente. Ela nos faz pensar a partir do que é dito. Ora, a gente teria que pensar como fonte da normatividade não externa isso que nos habita, as leis da linguagem e as leis da fala. Então, quando eu estou falando e o outro, eu estou usando o PowerPoint, né? Eu estou falando com quem? Se eu estou usando o PowerPoint, eu estou virado para o PowerPoint. Estou falando com quem? Eu estou falando com o PowerPoint. Com o PowerPoint. E eu abandono o meu interlocutor. A interlocutora. O interlocutor vai para o seu aparelho, né? Porque ele também... Já que ele não tem atenção. Ele vai falar com o seu aparelho. E é o caso do filme Ela. Exatamente, está vendo? A era digital. O que tu falaste, né, de que a literatura ela nos faz pensar. Claro, né? que ela era faz como a gente tinha pensar terminado o bloco. a linguagem. Mas ela faz mais do que isso. Né? Isso é um ponto sobre o qual o Musil insiste muito. Que a literatura nos faz pensar e sentir ao mesmo tempo. Então, ele começa a criticar já nos anos 20 o entusiasmo pelas novas mídias, que era a fotografia e o cinema na época, como para nós é o digital. Depois eu vou falar sobre uma das consequências hoje. O que ele diz, o que o cinema não pôde fazer naquela época, hoje já é um pouco melhor, mas também não tanto, que ela não consegue criar tantos elos entre sentimentos e pensamentos. Então, ela não consegue mobilizar aquilo que é importante para a nossa... Sobretudo porque funciona num outro tempo. Exatamente, também, um outro tempo. Claro. Exato. Tira o tempo contemplativo, né? Nós somos constantemente na frente da imagem, então a imagem nos puxa, né? Numa velocidade que na época era muito admirada, né? E hoje nos special effects também. Agora, se nós nos entregamos à imagem sem essa malha do entendimento que dá sentido, que, como tu fala, né, do círculo hermenêutico, que sempre de novo cria mini círculos hermenêuticos que nos distanciam e reaproximam dos nossos sentimentos, das nossas paixões, nós perdemos completamente contato com a realidade ética
E isso é muito grave também para o manuseio do jurídico, né, das leis positivas, quando não se tem mais esse distanciamento, né? Claro. Então, uma das coisas que me impressionou muito foi, semana passada, eu vi num canal muito bom de notícias, Democracy Now!, que a CIA agora está recrutando os jogadores de videogames de guerra para manipular os drones. Isso é genial, não? Então, tem uma espécie de agentes infiltrados naqueles Para observar naqueles isso. centros, quem são os mais dotados, porque esses são os É. mais vulneráveis, né, que podem ser manipulados para fazer esse jogo totalmente aético Veja e muitas vezes ilegal, né? Veja a técnica nesse caso. Agora pergunto, André, vocês, nós estamos chegando numa época em que os processos judiciais já não existirão com papel. Pois é, tu falavas da sala de aula, Ela né? ela é tudo pendrive, então são telas. Então o juiz, o promotor, enfim, os funcionários, no fundo, como não tem tempo para que leiamos tudo, terceiriza-se. Existe um novo hermeneuta no pedaço. O novo hermeneuta é o estagiário ou funcionário que vai ter que ler e transmitir a linguagem faz a dos triagem, deuses, que faz- a triagem. filtra. não Bom, mas há a triagem é tudo. Sim! E aí que se seleciona, determina. E aí, Catherine, o Mário, o que é uma coisa, ou seja, naquele sentido filosófico, da justeza dos nomes das coisas, as coisas desaparecem no meio da técnica, viram suco, viram o quê? Viram aquilo que alguém diz, André? Perfeito. Não, assim, tem alguns tribunais hoje que têm mais processos virtuais, eletrônicos, do que processos físicos. Então você chega numa sessão e você não vê mais os carrinhos com os processos. Não tem mais. Em compensação, e não se deve exclusivamente a isso, não se discutem mais 100 processos por tarde. Né? Mas se discutem 400, 800, 1.000, 1.500 processos. Na verdade, quando a gente diz se discutem, não significa se discutem, não se discute nada. A sessão dura o tempo do cafezinho. Né? Aqueles processos já estão todos eles Em 15 todos minutos aqueles você votados. discute 400 processos. Então, assim, essas são Discute. coisas que têm que ser repensadas. Por exemplo, essa semana teve um episódio, o Lênio participou disso, da petição que foi, que houve uma decisão dizendo para diminuir uma petição inicial que ela era muito extensa. Um juiz decidiu de um que estado tinha da que- federação indeferiu uma petição dizendo você escreveu sua petição é muito longa, eu não tenho tempo para ler isso, e isso que você escreveu nem Seja é mais importante, sintético. embora ele não tenha lido. Como é que vai fazer esse Como juízo algo que não era sem... importante. Claro. Então, Então, esses são os problemas Pelo tamanho. que não hoje há o direito... limites. Inclusive, tem duas coisas aí. Essa pós-modernidade em que não há limites, a técnica não põe limites, e ele mesmo criou os seus limites, porque, embora a lei não diga nada, ele se coloca como o dono da lei e estabelece. Quer dizer, ele é o grau zero. Então Se não a é técnica a lei que obriga o juiz Claro. a julgar. Claro. Mas Mas ele o pode sistema impõe isso. idiosincraticamente- Idiosincraticamente, é o grau Lênin. zero de sentido. Mas o sistema impõe isso. Claro. Né? Se, por exemplo, nós vamos pegar hoje no direito, a gente brinca com essa questão, a solução para os males do direito hoje, Mário, não é decidir melhor, é decidir mais. E Então as rápido. preocupações são sempre com a velocidade, Quantificadas, com a celeridade. quantificáveis, Com quantos é. processos A produção. o Supremo julgou, quantos processos o Tribunal do Rio Grande do Sul julgou, quantos processos superior. Então, como que se decide se as decisões são melhores, se elas ensejam menos recursos? Essa é uma discussão secundária. Aqui é o sistema pelo sistema. E cada vez se inventam mais técnicas para que Para possamos facilitar. atingir efetividades quantitativas. Eficiência. Eficiência. Chegamos a colocar eficiência como um princípio na Constituição. Nós não conseguimos fazer eficiências qualitativas, e aí colocamos na Constituição eficiência e com isso praticamos eficiências quantitativas. E isso vai fazendo com que o homem vire suco, que nem aquele filme, O Homem que Virou Suco, o direito vira uma mera racionalidade instrumental, e os concursos públicos acabam virando quiz shows, em que, paradoxalmente, com toda essa técnica, faz que os candidatos têm que decorar. Então, tem gente que vendem na televisão e nas redes sociais técnicas de decoração, decoreba, por exemplo. Memorização, né? Democracia do Pelopá. Essas frasezinhas, Sim, lembra que a gente brincava quando era pequeno? Pois hoje isso voltou.
Como que funciona esse paradoxo, André? Se ao mesmo tempo temos tudo à disposição dentro de um pendrive, por que tem que decorar as leis? Claro, e assim, ao mesmo tempo que é assim... Como é que vocês veem Ao isso? mesmo tempo que é assim, nós fizemos uma exigência, Mário, no direito, de que assuntos como filosofia, sociologia, ética, psicologia seriam importantes. Qual foi o tratamento, né, darwiniano que terminou, o que terminou acontecendo? Produzimos agora uma série de bibliografia e de textos que ensinam a responder essas questões no modelo anterior. Então você banaliza problemas que dizem respeito, enfim, a filosofia. Apostilamos tudo, diga, Mário. É que de tudo isso há uma consequência que ela é importante a gente se dar conta. E que Junger começa o livro dele, Nos Penhascos de Mármore, falando da melancolia. Um efeito melancólico sobre nós. Né? E que o filme, o Ela, né? Que é o amor virtual, porque essa voz é de ninguém. Isso. Né? Então, há um ponto importante, se a gente quer saber o que se pode resgatar, é a dimensão da voz. A voz é intransferível, ela é única. E ela não pode ser reduzida a esse processo de acúmulo, de massificação. Eu quero... É como a gente se sentir num aeroporto, assim. É um lugar nenhum, um não lugar. Não lugar. Que é péssimo, não lugar. É uma Gelassenheit, né? Uma melancolia, um deixamento, a gente não sabe o que fazer. Isso é por isso que vai falar com o computador. Nós estamos estouradíssimos do tempo. Um livro que você não trouxe, sem comentários. Um livro sem comentários. Aprender a rezar na Era da Técnica, Gonçalo Tavares. 100 anos de solidão. Admirável Mundo Novo. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer ao Mário, a Catherine e ao André por estarem conosco nessa discussão sobre esses autores tão maravilhosos, que eu também gosto muito. Direito e Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever os nossos programas na internet. Estão mesmo, né, André? Claro. Pelo endereço youtube.com/TV Rádio Unicinos. E, é claro, você pode participar da construção do Direito e Literatura. Envie sugestões, comentários para facebook.com/Direito e Literatura. Está lá mesmo. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.